Segundo princípio, sermos sal. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Cuidar de nossa defesa é uma das características que está no ser sal da terra. Então, eu diria que ser sal é jogar cuidando da defesa. O sal tem duas propriedades bem significativas. A primeira propriedade do sal é a capacidade de preservar o alimento. Nos dias de Jesus, o sal então era muito usado com este fim, uma vez que naquela época não existia geladeira. Nós precisamos viver de tal forma que possamos preservar os valores do reino de Deus, enquanto nós enfrentamos um mundo hostil a nós. Não podemos nos cansar de fazermos o bem uns aos outros e de sermos honestos, de vivermos sóbrios, de nos reunirmos aqui aos domingos para juntos adorarmos ao Senhor, de nos exortarmos em amor uns aos outros. Não podemos nos cansar de vivermos a mutualidade ensinada pela Bíblia. E eu vou ensinar uma coisa aqui hoje a vocês, eu quero que vocês aprendam isso. Quem pastoreia a igreja não é o pastor. Agora escandalizei todo mundo, mas preste atenção no que eu vou dizer. Existem dois tipos de pastoreio. Existe o pastoreio que Deus designou ao pastor. Está lá em Efésios capítulo 4. O pastor foi dado à igreja para poder ensinar, aperfeiçoar os santos. Mas tem um fim nisso. Ele veio para aperfeiçoar os santos, para que os santos, isto é, os membros da igreja, exerçam o seu ministério. Isso é, cada um coloque o seu dom em funcionamento no corpo. E aí então o pastoreio acontece, entenda isso. O pastor prepara e ajuda cada membro a crescer e ministrar o serviço a que Deus deu a ele. Então, se você tem o dom para servir, o pastor vai te ajudar a se colocar neste lugar para você servir. Se você tem o dom de cantar, o pastor vai te ajudar a colocar neste lugar para você cantar. Se você tem o dom, seja para contribuir, todos aqueles dons que a Bíblia fala, o pastor, ele vai servir para te ajudar a você ganhar potencialidade, crescer e desenvolver. E o que acontece? É nesse encontro desses dons, onde todos colocam o seu dom a serviço um do outro. Então aquele que tem dom de ensino, ensine, não é assim? Aquele que tem dom de contribuir, contribua. Aquele que tem dom para cantar, cante. Aquele que tem, cada um vai exercendo o seu dom e vivendo a mutualidade. Aquele que tem o dom de exortar, exorte em amor. Aquele que tem o dom de aconselhar, aconselhe em amor. E cada um vai. E aí o pastoreio acontece na mutualidade. A Igreja Católica ensinou vocês que o pastor é que tem que fazer tudo isso. E a igreja aprendeu a ficar sentado no banco, não entrar no campo e jogar. Chega de ser católico. É você que é chamado para pastorear. Você é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, inteligente, que Deus deu sabedoria, te dotou de dons, e Ele colocou você nesse corpo e falou para a gente viver mutualidade, é um pastoreio mútuo. Aí ele diz: Rafael, chora com quem? Está escrito na tua Bíblia, pastor, chora com quem chora? Não, né? Está escrito na tua Bíblia, pastor, exortar, está escrito o que? Exorte uns? É para todos se exortarem em amor. O que mais está escrito na Bíblia? Tudo é mutualidade, irmãos. Suportai-vos, né? Fala para o pastor só seu suporte? Não, né? Suportai-vos uns. Pastoreio acontece assim. O apóstolo Paulo pregava e ia embora, e eles faziam o quê? Cuidavam um dos outros. Mas a gente precisa entender isso. E a minha parte é essa: ensinar vocês para crescer, para desenvolver e exercer esse ministério que Deus deu a vocês. Cada um com o seu dom, cada um com o seu potencial. Vocês são uma bênção. Vocês são vidas inteligentes que Deus colocou neste mundo para o serviço dele. Você é sal, você é luz. Amém?
Então, querido, nós não podemos abrir mão de uma vida de santidade e de consagração a Deus. Sermos sal significa que nós precisamos impedir que o mal continue se propagando. Cada um de nós devemos fazer isso a partir da nossa vida de santidade. E para vivermos a vida de santidade que Deus espera de nós, nós precisamos preservar as verdades de Deus intactas, como Ele nos entregou. Nós precisamos voltar para a Bíblia e parar de ficar olhando essas teologias que nos foram dadas ao longo dos anos, que estão todas distorcidas. Nós precisamos mergulhar profundamente na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. E assim nós vamos preservar o que verdadeiramente Deus deixou a nós. Nós precisamos resistir a essa tendência de tentar nos ajustar às verdades de Deus, à nossa compreensão pessoal. Nós temos que resistir a isso. Eu não posso pegar a verdade de Deus e ajustar a minha interpretação pessoal, ou a forma que alguns a interpretaram. A Bíblia interpreta a si mesma. Nós precisamos lê-la profundamente. A segunda propriedade do sal é a capacidade de realçar o sabor de um alimento. Os verdadeiros discípulos são sal da terra. Nós devemos também alavancar o valor das pessoas ao nosso redor. Não é assim? Você vai comer uma carne, o que você faz? Você joga o sal. O sal faz com que o sabor daquela carne venha, né? E se torne realçado. Por isso, você joga sal numa picanha, você vai sentir o sabor daquela picanha. Se você joga o sal na carne moída, você não vai sentir sabor de picanha, porque ela não é uma picanha. Você vai sentir o sabor da carne moída, daquela carne que foi moída, se é acém. Enfim, você vai sentir. Por quê? O sal faz isso. Você joga lá o salzinho na salada, você sente aquele sabor da salada realçado. Nós somos sal. Irmão, joga sal aí no teu irmão, está do lado. Realça a vida do seu irmão. Faz o sabor que está nele, né, florescer. Faz com que isso venha à tona, dá valor às pessoas que estão ao seu lado. Isso é ser sal. Faz com que ele cresça e você desapareça. Foi o que João Batista falou: cresça ele e eu diminua. Viva para o seu irmão. Barnabé fez isso, fez Paulo crescer, e Paulo cresceu e cresceu. Depois Barnabé vai sumindo da história. Depois Barnabé pegou João Marcos. Agora eu vou fazer João Marcos crescer, e deixa João Marcos crescer. Daqui a pouco Paulo foi lá e falou: Barnabé, manda João Marcos aqui agora para mim. Porque é isso, ser sal. Então você tem esse poder de influenciar, de tornar o outro melhor. Faça isso.